Amados, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre um tema, uma palavra muito simples, mas é uma grande realidade na nossa vida. E o tema da nossa mensagem hoje é vistos por Deus. Diga aí o seu irmão do lado, você é visto pelo Senhor. Amém, amém. Glória a Jesus por isso. E eu queria ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 14. Vocês estão me ouvindo bem, amados? Amém? Glória a Deus. Nós vemos nesse texto uma história de uma família, queridos. Por sinal, uma história um pouco conturbada de uma família. E eu queria que você acompanhasse comigo aqui, amém? Gênesis 16, de 1 a 14. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai-roi. Eis que está em Cádiz e Bereia. Queridos, este mês é o mês da família, né? E o texto, que nós acabamos de ler fala de uma família, de uma história de uma família, como disse, uma história um pouco conturbada, né, amados? E nós sabemos que é do conhecimento de todos vocês, praticamente, né, que Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai. Né? Ele seria pai. Né? Veja o que disse lá o Senhor a Abraão em Gênesis 15, 5. Então, Gênesis 15, 5, amém? Então o levou para fora e disse: levou para fora quem? Abraão, né? Ele estava na tenda, o Senhor o levou para fora. Amém, obrigado, querido. Amém. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E Deus disse: assim será a tua semente. Amados, Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de nações, pai de multidões, né?
Mas nós vemos nesse texto que Sara, a esposa de Abraão, queridos, eles não tinham mudado o nome, Deus não tinha mudado o nome deles ainda, né? Era Sarai e Abrão. Depois Deus mudou o nome deles para Sara e Abraão, desculpe, né? Nós vemos, queridos, que depois de tudo isso, nós vemos que Deus fez, né? Deus fez uma promessa: você vai ser pai de multidões. Queridos, que coisa linda, né? Mas, queridos, nós vemos que Sara, a esposa de Abraão, tinha passado da idade de ter filhos. Ela estava com muita idade nessa época. Então, Sara propôs a Abraão, seu marido, né, que tivesse um filho com a sua serva Agar, né? Agar era uma serva egípcia, né? E era costume daquela época, amados, era familiar que, lá no Oriente, que quando uma senhora não podia ter filhos, ela tinha o direito de pegar a sua própria escrava, né, sua serva, e fazê-la gerar no lugar dela. Então era comum, era familiar isso, né? E foi o que aconteceu aqui nessa história desta família, né? Mas, queridos, nós vemos aqui que Abraão e Sara quiseram, né, assumir o controle da situação. Deus havia prometido para ele um filho. Vocês vão ter um filho, mas um filho da promessa, um filho que vai ser gerado pela própria Sara. E, queridos, nós vemos que eles quiseram assumir o controle, quiseram dar um jeitinho na situação, amados. Vem cá, Sara, né? Vem cá, Agar, né? Abraão, ela pode ter um filho por nós, ela pode gerar esse filho para nós. E Abraão concordou com essa situação, amados, né, de dar esse jeitinho, né? E, amados, quantas vezes, amados, nós queremos dar um jeitinho na situação, nós agimos da mesma forma, né, criando atalhos, não nos atentando, amados, para o que o salmista disse ali, no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, já aconteceu com isso? Aconteceu isso com vocês? Já aconteceu muitas vezes, né? E você querer antecipar, e você querer dar um jeito na situação. Não, está demorando muito, eu vou assumir o controle da coisa aqui, e vou dar um jeito nisso. Já aconteceu isso comigo, amados. E quantas vezes eu me dei mal por causa disso, porque não soube esperar na promessa do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com esta família, amados. Amados, nós precisamos entender que o calendário de Deus não é igual ao nosso calendário. As soluções para os problemas da vida, geralmente, eles não são instantâneos. Exigem tempo e paciência. Deus trabalha muito comigo nesta área. Na espera, espera, filho. Espera. Mas, amados, Deus tem a sua agenda e precisamos crer nas suas promessas, pois elas se cumprirão em sua vida e na sua família, cada uma no tempo determinado pelo Senhor. Então, queridos, vistos por Deus, né? Eu faço uma pergunta a vocês: o que é o que Deus vê? Eu queria destacar alguns pontos, né, no que Deus vê. O primeiro ponto, queridos, Deus vê as nossas necessidades e aflições. Você crê nisso? Aleluia. Eu quero destacar aqui nesse texto a situação, né, de Agar, né, a serva de Sarai, a escrava egípcia, né? Ela se encontrava numa situação muito difícil, né, amados? Se encontrava, né, ela teve uma discussão, uma contenda com Sara, e Sara expulsou ela da sua casa, né? Ela
ela fugiu da presença de Sara, né? Sara aflige Agar e ela sai fugida de sua casa. Imaginem vocês, amados, uma mulher grávida, sozinha, fugindo para o deserto, sem saber para onde ir. Que situação difícil, amados, que essa moça se encontrava, né? Mas, glória a Deus, mas o anjo do Senhor achou aquela mulher em uma fonte no deserto. Queridos, como é bom nós sermos achados pelo Senhor quando passamos por dificuldades e por necessidades. Quantos já foram achados por Senhor nessa situação? Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes. Amados, o anjo do Senhor disse a ela para retornar e se humilhar e se acertar com Sara, e que ela teria um filho que se chamaria Ismael. Nós vemos que Isaac, queridos, né, é o filho da promessa. Isaac foi aquele que foi gerado por Sara. Ismael, nós vemos que a linhagem de Ismael, né, é a linhagem árabe, né, os palestinos. E nós vemos a consequência, queridos, de uma promessa que foi feita, e eles não souberam esperar. E nós vemos que Ismael, né, gerou uma linhagem, né, de palestinos, uma linhagem numerosa. Nós sabemos que há tantos povos ali na Palestina. E nós vemos que eles guerreiam, eles brigam até hoje por poder, né? Então, amados, nós vemos a consequência, né, de não ter esperado no tempo, né? Havia um propósito aí, mas Deus quer que a gente espere, né? Quer que a gente confie nas promessas que Ele tem para cada um de nós. A gente não pode realmente, queridos, criar atalhos, né? E no versículo 13 diz que ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, Agar, estou falando de Agar, tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi. Lai-Roi, né? Lai-Roi, pode colocar aqui, queridos. Lai-Roi é uma palavra em hebraico que significa o Deus que vive e me vê, né? Então foi exatamente o que aconteceu lá, naquela fonte, naquele poço. Deus se manifestou como Lai-Roi para esta mulher, né? E amados, aquele que viu e compreendeu a dor daquela escrava, também ele vê a nossa dor. Jesus sempre nos vê com um olhar de compaixão, queridos. Quantas vezes, né, queridos? Nós estamos na mesma situação que esta mulher. Quantas vezes? Amados, o povo de Israel, ele ficou escravizado por mais de 400 anos, sofrendo, né, com açoites, sofrendo aflições, sofrendo vergonha. E quando Deus falou com Moisés no Monte Horebe, amados, do meio de uma sarça ardente, o Senhor disse lá, né, em Êxodo 3:7, né, acompanhe comigo aqui. Êxodo 3:7 diz assim, tenho visto, o Senhor falando, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Nós temos um outro exemplo aqui, queridos, vemos também o rei Ezequias, depois de adoecer, ele teve uma sentença de morte. Nós vemos lá o profeta Isaías dizendo lá em 2 Reis, capítulo 20, o versículo 1 e 2, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, com muitas lágrimas, queridos. E nós vemos ali o desfecho dessa situação, e no versículo 4 de Isaías 38 diz, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, e diz a Ezequias, depois de ele ter chorado,
se humilhado na presença do Senhor, orado, clamado ao Senhor. Diz a ele: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia, amados. Uma sentença de morte. Este homem se derrama na presença de Deus, com muitas lágrimas, uma aflição muito grande. De repente, o Senhor muda a chave e diz: eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. E este homem pôde experimentar, né, o Senhor, o alento do Senhor, o Senhor vendo para ele nessa situação, né? Olhando para ele, desculpe, queridos. Queridos, no Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amados, teve uma época da minha vida onde eu pude experimentar, né, o Senhor olhando para mim de uma forma tão especial. Há histórias, né, há momentos da nossa vida que marcam, né, marcam a nossa história de vida. E eu, há muitos anos atrás, amados, eu tive uma empresa e ela ia muito bem. De repente as coisas começaram a piorar, né? A concorrência aumentou demais, a inadimplência aumentou muito. E nós começamos a ficar, eu tinha um sócio naquela época, eu já contei esse testemunho em algumas pregações, mas talvez alguns não ouviram ainda esse meu testemunho. E eu fiquei numa situação muito difícil nessa empresa, muito difícil mesmo, queridos, né? A conta estava no vermelho, né? A receita não batia com as entradas, né? Eu estava totalmente ali, praticamente quebrado. E, queridos, nesse dia, né, foi um dia muito especial, eu comecei a chorar e a clamar a Deus, e me derramei na presença do Senhor, né? Uma aflição muito grande, queridos. Eu tinha que pagar um título aquele dia, foi há muitos anos atrás, de R$780, eu não esqueci mais o valor, de R$780. Se eu não pagasse naquele dia, eu já tinha recebido a comunicação do cartório que eu ia ser protestado se eu não pagasse naquele dia. E, amados, eu estava assim muito desesperado. Eu falei: Senhor, eu não posso ser protestado, né? Eu não posso, nós não podemos ser protestados, Jesus. Que situação que eu me encontro. E eu não tinha o dinheiro para pagar, queridos. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar, era R$780. E aquele era o último dia. E eu comecei a me derramar e clamar ao Senhor, com muita aflição, um coração apertado. Que situação que eu me encontro, Senhor. Tenha misericórdia. E o dia passou, queridos, isso era logo cedo. E eu fui ao banco e fui ver como estava a situação bancária, né? Naquele tempo a gente não tinha tanto os online da vida, e eu fui no banco pegar um extrato. E, queridos, eu tirei o extrato bancário e, de repente, eu arregalei os olhos assim e vi um DOC do Banco do Brasil de R$780. Até hoje eu não sei de onde veio esse DOC. Eu não sei. Nem quis saber de onde veio. Nem quis saber, queridos, mas foi exatamente o valor que eu precisava. R$780. Eu pude pagar o meu título e pude honrar com o meu nome, com o nome da empresa. E eu pude falar: Jesus, obrigado, Senhor. Eu fui visto por Deus naquela época de uma forma sobrenatural. Eu nunca mais vou esquecer disso. Marcou a minha vida de uma forma que eu, assim, tenho que contar isso, né, esse testemunho para muitas pessoas que passam por situações difíceis. Mas não acostuma mal não, né, queridos? Se você está devendo, não fica lá esperando que vem do céu, não. Essa vez veio do céu. Veio do céu, mas cuidado, viu? Muito cuidado com suas finanças. Amém?
Aleluia. O segundo ponto, amados, o que é que Deus vê? Deus vê a tua perseverança na fé. Amados, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Hebreus 10, 38 e 39, pode colocar para nós, queridos. Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Amados, nós vemos tantos exemplos nas Escrituras de homens que perseveraram na fé, né? Um grande exemplo é o exemplo de Jó. Todos conhecem a história desse homem, né? É um exemplo de perseverança em meio ao sofrimento extremo, né? E de grandes perdas, né, queridos? Depois de ter perdido os seus bens, perdeu também os seus filhos, perdeu toda a sua família, perdeu também a sua saúde, ficou muito doente. Mas, amados, apesar da dor, Jó recusou amaldiçoar a Deus, mesmo sendo incentivado a fazer isto pela sua própria esposa. A própria esposa: amaldiçoa o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus. Mas esse homem, ele continuou firme, perseverante na sua fé, amados. Jó lamentou, ele questionou, mas nunca abandonou a sua fé no Senhor. O exemplo de perseverança de Jó, amados, revela como devemos nos apegar a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. Depois de ter passado por esta estação tão difícil, amados, perda, sofrimento, Jó, ele se humilha e diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Jesus por isso, amados. Que perseverança, que exemplo de perseverança, né? No final do livro de Jó, nós vemos que o Senhor o abençoou. Jó 42, 12. Você pode colocar para nós, queridos? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha que coisa linda. Deus, tudo aquilo que ele perdeu, Deus restituiu de uma forma sobrenatural, queridos. Que coisa linda de perseverança na fé. Continue firme, queridos. Continue firme. Persevere na tua jornada, amados. Vale muito a pena, queridos. Vale muito a pena, amados. Outro exemplo de perseverança de fé, queridos, foi o do profeta Daniel. Daniel, mesmo em terra estranha, sob o domínio, né, babilônico, ele propôs não se contaminar com as iguarias do rei. Ele continuou honrando a Deus acima de todas as coisas. Também enfrentou o que? A cova dos leões. Primeira historinha que a gente conta para as nossas crianças sobre a cova dos leões, né? Esse homem enfrentou a cova dos leões por sua devoção ao Senhor, pelo seu amor ao Senhor. Que coisa linda, que perseverança. Esta perseverança na fé o levou a posições de grande influência, queridos, né? Amados, as Escrituras deixam bem claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você quer perseverar? Você quer chegar até o fim? Eu quero, queridos. Eu quero um dia me encontrar com o Senhor, para a glória do Senhor. E o terceiro e último ponto, amados, eu vou ser muito breve essa manhã com vocês. O que é que Deus vê? Deus vê a nossa conduta diária. Deus está olhando para cada um de nós. O que estamos fazendo? O salmista diz assim no Salmo 33, 13 e 15. Salmo 33, 13 e 15. O Senhor olha
desde os céus, e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla, que olha todas as suas obras. Amados, nada fica oculto aos olhos do Senhor, queridos. Ele está olhando as nossas atitudes. Ele está olhando, queridos, as nossas obras, a nossa conduta. Em Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Queridos, nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos. Começando, esta pergunta eu faço para mim. E nós temos que fazer essas perguntas para nós mesmos, para nós refletirmos. Queridos, uma pergunta que nós temos que fazer, né, em relação à nossa família. Como tenho tratado a minha família? Como é que você tem tratado? Como que eu e você temos tratado a nossa família? Eu tenho sido desrespeitoso com a minha esposa ou com meu esposo? Eu tenho sido desrespeitoso com os meus filhos? Eu, como marido, tenho amado a minha esposa? Eu, como mulher, tenho sido sábia na edificação do meu lar? São perguntas que nós temos que fazer para nós, queridos. Eu estou fazendo essas perguntas para que vocês reflitam, né? Como pais, nós temos instruído os nossos filhos no caminho do Senhor e sido referência para eles. Amados, é a nossa responsabilidade levar os nossos filhos a estarem mais perto do Senhor. Ontem nós tivemos uma palestra muito joia aqui, a diretora do colégio onde a Kátia trabalha, né, Edificando Gerações, esteve aqui e foi uma palestra muito joia sobre a criação de filhos. E, amados, eu senti muita falta de muitos pais aqui ontem. Senti mesmo, queridos. Né, a gente precisa valorizar mais, né, esses eventos, essas ferramentas que Deus nos dá para nós criarmos e instruirmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, amados, é a nossa responsabilidade levarmos os nossos filhos mais perto de Deus. Tenho dado um bom testemunho, amados, no meu proceder. Como é que você tem procedido no teu trabalho, na tua faculdade, né, no meio dos seus familiares? Qual tem sido o seu procedimento? Você tem dado um bom testemunho do que Deus tem feito na tua vida, né, na mudança que Ele fez na tua vida? Como indivíduos, temos buscado a Deus em oração, meditando na sua palavra dia a dia, queridos. Tenho trazido a presença de Deus na minha casa? São perguntas que nós precisamos fazer. O pastor Daniel, domingo passado, ministrou sobre o ministério da reconciliação. Uma bênção de palavra. Eu pergunto para vocês, vocês têm perdoado as pessoas? Vocês têm, né, liberado perdão para as pessoas? Agar, como nós acabamos de ler no texto, ela precisou, o anjo do Senhor falou: volta para lá, volta para a casa de Sara, se humilha, peça perdão a ela, se reconcilie com ela. Então, amados, são perguntas que a gente não pode deixar de fazer, amados, né? Agar precisou fazer isso, né? Cada um de nós, amados, vamos prestar conta com o Senhor daquilo que nós tivermos feito através do nosso corpo, da nossa vida. Cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Talvez há áreas na sua vida que têm que ser ajustadas nesta manhã, acertadas, para que a sua casa seja uma casa de bênção. Você quer que a sua casa seja uma casa de bênção, amados?
Todos nós queremos. Mas há muitas áreas que nós precisamos acertar e ajustar. Nessas perguntas que nós fizemos, você se encaixa, né, em todas elas? Isso é para mim em primeiro lugar, viu, queridos? Tá? Queridos, como é importante, né, a gente realmente estar com a nossa casa em ordem. Né? Queridos, nosso Deus é o Deus Lai Roi, né? O Deus que vive e me vê. E Ele vê o que primeiro? As nossas aflições e necessidades. Talvez você esteja enfrentando uma estação difícil na sua vida nesses dias. Ou pode ser que ela esteja tudo muito bem. Não, eu estou vivendo dias muito bons, pastor. Está tudo em ordem na minha casa, está tudo jóia, minhas finanças estão em dia, né, a minha casa está em ordem. Mas talvez você esteja passando um momento difícil na tua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. E que você precisa realmente se render ao Senhor. Né? E que eu quero te encorajar nesta hora que você não duvide do que Deus pode fazer na tua casa. Deus pode fazer muito mais, queridos, do que a gente imagina ou pensa. Talvez, pastor, minha casa não está nada boa. Está um caos, a situação é difícil, meu filho está afastado de Deus. Eu sei que há muitos pais aqui, alguns pais que enfrentam essas lutas com filhos que estiveram na presença de Deus, caminharam com o Senhor e de repente o mundo os tragou, as distrações desta vida, né, os levaram a outros caminhos. Queridos, Deus pode mudar essa situação, mas você precisa se posicionar no Senhor. As coisas não acontecem assim no automático. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos render ao Senhor, nós precisamos tomar algumas atitudes que levam a mudanças na nossa casa. Você não está só nesta luta, amado. Deus Emanuel está com você vendo as tuas lágrimas. Quantas vezes você entra ali no teu quarto e fala, Senhor, está difícil. Essa promessa que tu fizeste para mim não chega. Espera. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há promessas para a casa de cada um de vocês. A casa do justo, amado, será abençoada. Nós fomos justificados pelo Senhor através do sangue de Jesus. Deus está vendo a tua perseverança. Continue firme, amados, no propósito e nas promessas do Senhor. Há uma recompensa para aqueles que terminarem bem a sua carreira. Né? Eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago 1,12. Tiago 1,12, queridos, por favor. Bem-aventurado, feliz, o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, aleluia, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Esta é uma promessa tremenda do Senhor. Deus está vendo a nossa conduta, queridos. O desejo do Senhor é que nos tornemos parecidos com Jesus. É um processo, amados, que vai desde a nossa experiência de novo nascimento até a segunda vinda do Senhor. Ou até que nós morramos. Mas, queridos, este é o desejo do nosso coração, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Filipenses 1,6, para nós terminarmos, queridos. Eu queria que você acompanhasse comigo. Filipenses 1,6, estou convencido. Paulo falando à igreja de Filipenses. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está convencido disso, queridos? Que Deus vai completar a obra? Talvez não terminou. Deus não terminou a obra ainda, viu, queridos? Nós estamos em obra.
Cada um de nós, Deus quer nos moldar. Deus quer fazer de nós, pessoas muito especiais, queridos. Você está aqui nesta manhã porque o Senhor permitiu que você estivesse. Daniel, você pode subir, queridos? Eu queria orar por você nesta manhã. Eu não sei o que passa no teu coração, mas eu queria te encorajar nesta manhã a você continuar crendo e perseverando naquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Enquanto nós cantamos, eu queria que você cantasse esse cântico. Eu queria que você começasse a refletir um pouco. Como está a minha casa? Como é que está a minha família? Como está a minha vida como indivíduo? Eu acho que Deus não está me vendo. Queridos, isso é um engano seu. A tua alma às vezes se levanta falando: Deus não está vendo a minha situação. Deus está vendo, sim. Deus está vendo as tuas lágrimas. Deus está vendo aquilo que você está passando, queridos. Aquilo que você está esperando há anos. Papai, onde está a minha promessa? Ela vai chegar no tempo determinado pelo Senhor. Continue perseverando, amados. Continue agindo, com a sua vida de uma forma correta, vivendo uma vida de justiça, de retidão. As promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Pode crer nisso, queridos. Amém?